E aí pessoal, Atílio falando. Você já imaginou ter um cinema dentro da sua casa? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o Vogue Pro da marca WiMax, que é um projetor de LED sensacional. Ele tem tecnologia de ponta e eu vou mostrar em detalhes para vocês nesse vídeo. Mas antes eu vou fazer aquele convite para quem não está inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo sobre dispositivos de casa inteligente. Vamos lá? Como dito na abertura, neste vídeo eu vou mostrar para vocês o Vogue Pro, que é um projetor de LED para literalmente você ter um cinema dentro da sua casa. Tela enorme, qualidade de imagem sensacional e um som muito legal. Mas antes de começar o review aqui, eu quero fazer um agradecimento especial aí a todos vocês. Sério, gente, de verdade, de coração, muito obrigado. A questão de 3 meses atrás, a WiMax entrou em contato aqui com o canal para fazer o review de um projetor que eles estavam lançando, o WiMax Go, que é um projetor portátil bem legalzinho. Quando eu fui olhar as especificações desse projetor, eu vi o Vogue Pro, que é esse que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. E eu fiquei apaixonado por este daqui, pelo Vogue Pro. E falei com o meu contato lá na WiMax, escuta, vamos fazer o review do Vogue Pro. Eu acho que tem mais a ver com o perfil aí do pessoal do canal, é um projetor para home cinema, o outro é um projetor portátil, não sei se vai ser tanto o perfil. O pessoal da WiMax fez um desafio aqui pro canal, falaram, Atílio, faz o seguinte, faz primeiro o review do WiMax Go, se o seu vídeo for bem, a gente manda o Vogue Pro para você fazer o review. Resultado, gente, o Vogue Pro tá aqui. O meu vídeo se tornou o vídeo com mais visualizações dentro do YouTube, é isso mesmo. Bateu os canal gringo, bateu um monte de canal. Gente, é o vídeo com maior visualização do WiMax Go 300. E eu agradeço de coração vocês, porque eu pedi lá ajuda no vídeo. Pedi, compartilha, clica no gostei. E, gente, o resultado foi sensacional, vocês me ajudaram muito. E eu espero que vocês gostem aqui do review do Vogue Pro. E já vou pedir também de novo, compartilhem esse vídeo, clica no gostei, comenta, que ajuda muito aqui no canal. E se esse vídeo for bom, quem sabe eles não mandam aí o WiMax Nova, que é o projetor de ultra curta distância, e eu consigo fazer o review aí pra vocês. Vamos começar falando sobre o design do Vogue Pro, que tem um design muito moderno e é um projetor muito bonito. Ele não é muito grande, ele tem aproximadamente 20 centímetros na largura, 20 centímetros na profundidade e em torno de 15 centímetros na altura. Na parte frontal nós temos a lente, que é selada por um vidro Gorilla Glass, então ele não risca. E logo ao lado nós temos uma câmera que é utilizada para o ajuste automático de foco e de keystone, que eu já vou mostrar em funcionamento para vocês. Na parte superior nós temos um botão de liga e desliga e a furação onde tem os microfones lá para captação de áudio para o comando de voz. Porém o comando de voz ainda não está habilitado, é uma futura atualização que vai ter no sistema. Nas laterais nós temos os alto-falantes, 2 alto-falantes de 10 polegadas em cada um dos lados e também temos as furações para o sistema de arrefecimento dele. Ele é um projetor, vamos deixar uma coisa muito clara, muito silencioso, isso me agradou demais. Esse sistema de arrefecimento dele é menos de 28 dB que ele tem, então, ou seja, ele não incomoda em absolutamente nada quando ligado no ambiente. Na parte de peso ele tem aproximadamente 3,5 kg e ele é um projetor construído para ser utilizado em mesa ou também em suportes, pois ele tem na parte inferior dele a furação para que você possa utilizar ele fixado em parede ou em teto. Na parte de características técnicas, esse projetor possui resolução nativa Full HD de 1080 pixels com suporte para 4K e 8K, qualidade de imagem sensacional. Ele possui 1600 ANSI lumens, ou seja, ele não decepciona em ambientes com claridade. Se você estiver lá com a luz da sala acesa, por exemplo, vai conseguir ver as imagens de projeção. Óbvio que assim como todos os projetores, quanto mais escuro tiver o ambiente, maior vai ser o brilho de projeção, mas na claridade esse daqui não decepciona. Ele possui LEDs de 4 canais que conferem a ele 20% a mais de brilho que os projetores a LED do mercado. Tem processamento de imagem DLP para uma melhor qualidade de imagem e relação de contraste 2500:1. Qualidade de cores fica muito legal. Na parte de tamanhos de projeção, ele consegue projetar de 40 até 120 polegadas sem nenhuma perda de qualidade, chegando até a 200 polegadas. A relação de projeção dele é muito interessante.
Numa distância de menos de 3 metros, você consegue até 120 polegadas. Muito bom isso daí. Ele tem Keystone automático, ou seja, você consegue projetar ele de lado, ele não precisa estar centralizado, você consegue ajustar Keystone vertical e horizontal, sensacional isso dele. E a parte de foco é muito legal, ele tem um foco automático feito pela câmera frontal muito preciso. Ele é muito legal, cheio de tecnologia. Na parte de som, esse projetor não decepciona de forma alguma. Ele possui 20 watts de potência RMS, dividido em dois alto-falantes de 10 watts. E ele possui suporte Dolby Digital e DTS, fazendo aí simulação como se fosse um home theater. Uma qualidade de som muito legal. Na parte de conexões não poderia ser diferente, ele é totalmente tecnológico. Ele possui espelhamento de telas para celular tipo Android ou iPhone, se você quiser conectar seu celular diretamente nele. Consegue uma conexão muito boa. Possui integrado Wi-Fi 2.4 e 5 GHz para você poder conectar na rede Wi-Fi e rodar os aplicativos nativos. Possui Bluetooth 4.2, caso você queira conectar ele com um home theater por Bluetooth, por exemplo, consegue tranquilamente. E na parte de conexões físicas, temos duas portas HDMI 2.1 na parte de trás dele, uma delas com suporte ARC, duas portas USB, caso você queira conectar aí um pendrive para poder rodar seus vídeos ou suas fotos, funciona super bem. Tem uma porta de saída óptica, então se você quiser ligar ele por cabo com um home theater por cabo óptico, também tem. Possui entrada P2 para ligar fones de ouvido e também uma porta LAN, caso você não queira conectar ele por Wi-Fi, queira conectar por cabo, também funciona. Vem junto com ele um controle remoto Bluetooth muito legal que funciona super bem, e quando ele está com tipo um Fire TV conectado, você controla o projetor e o Fire TV com esse controle, e é uma mão na roda, e eu vou mostrar para vocês já. Se você se interessou por este projetor, eu vou deixar o link de compra dele aqui, ó, na descrição do vídeo e no campo de comentários. Ele é vendido oficialmente pela WiMAX no AliExpress, e eu já vou avisando, ele não é um projetor baratinho, tá? Mas ele é o melhor custo-benefício nos projetores aí neste nível de qualidade. Uma informação muito importante, ele costuma ser taxado na entrada do Brasil. O meu foi taxado em R$350, o que foi um ponto muito positivo. Mas fica a dica aí de que ele pode ser taxado. Bom, chega de enrolar aqui, vamos virar a câmera aqui, eu vou mostrar ele em funcionamento para vocês, mostrar o sistema operacional dele, mostrar ele funcionando com Fire TV e todos os detalhes de configuração. Vamos lá! Câmera devidamente posicionada, eu estou projetando ali numa parede branca fosca, algo em torno de 100 polegadas, eu devo estar com ali mais ou menos. Estou com o projetor a 2,7 metros de distância, eu tive até que reduzir o tamanho dele, porque a relação de proporção dele é muito boa, ele conseguiria a 2,7 metros de distância projetar aí algo em torno de 110 polegadas. Eu estou rodando um vídeo do YouTube, um vídeo em 4K, como vocês podem ver a qualidade de imagem é sensacional, tá? Não perde em nada para a televisão que eu tenho aqui no ambiente. Mas aí você vai pensar assim, bom, isso só está acontecendo porque a qualidade, o ambiente está totalmente escuro, né? Se de repente acender a luz, vai ficar a mesma coisa? Vamos dar uma olhada aqui. Alexa, acender luz. Como vocês podem observar, continua totalmente visível. É óbvio que com um ambiente mais escuro, a projeção fica com um brilho um pouco maior. Mas tranquilamente daria para mim assistir aqui com um ambiente assim, tá? E olha que eu tô com bastante iluminação aqui em cima. Eu tenho um plafond de LED de 36 watts a 1,5 m de distância dessa parede, tá? Então tranquilamente não decepciona na parte, assim, em ambientes claros. Mas vamos apagar a luz aqui e vamos para o sistema operacional dele. Alexa, apagar a luz. Esse daí é o sistema operacional Feng OS, tá? Que é um sistema operacional proprietário deles, é uma modificação de um Android. Primeira coisa a observar nesse Feng OS, ele não tem português nas configurações dele aqui nos settings dele, tá? Ele só vai ter inglês, espanhol, vai ter mandarim e alguns outros idiomas. Eu conversei com o pessoal da WiMAX, eles falaram que sugeri, né, o português, várias outras pessoas já sugeriram também, e eles falaram que estão trabalhando aí numa atualização do sistema e que em breve pode ser que tenha o português aí. Mas, assim, a parte de configurações é muito simples dele. Nós temos aqui a parte de settings no canto inferior esquerdo, onde nós temos Network,
que é para configurar a parte de rede Wi-Fi. Eu não vou ficar entrando em um por um dos pontos aqui dentro, porque senão o vídeo ficaria enorme, tá? Vou mostrar só os principais. Network, que seria onde você configuraria a rede Wi-Fi, faria teste de velocidade. System, que é onde seria feito aqui configuração do nome do dispositivo, ligar ou desligar o auto boot dele, parte do idioma, ali no language, no time faria a configuração da hora. Energy Saving seria para a parte do wallpaper dele, que ele tem no fundo de tela, né? Aquele fundo, aquele passarinho que eu tenho lá no Flamingo. E também a parte do proteção de tela, né? O protetor de tela bem bonito, ele tem umas configurações. Security, onde habilita para instalar os aplicativos externos. Aqui estão as configurações principais, a parte de imagem e de som. Na parte de imagem você consegue controlar brilho por aqui. Você consegue ajustar o método de projeção ali que tem embaixo, que está em flip, consegue virar de ponta cabeça, consegue fazer todos os ajustes de foco aqui, autofoco, TOF calibração aqui para a parte de calibração dele, correções automáticas do Keystone aqui você consegue configurar, calibração, enfim, meu, ele é recheado de tecnologia esse daqui. Ele tem uma câmera só para ajustar foco, ajustar Keystone, desviar obstáculo, é sensacional, tá? Tem aqui a parte de sound, que seria onde faz a configuração para ajustar os tons, colocar um modo de som, habilitar o Dolby Sound ou DTS aqui que colocaria, o modo off, os tipos, o speaker, a saída, bom, aqui são as configurações. Bluetooth na parte inferior seria para conectar o que tem para conectar, TV, LG ou ABS, para você poder conectar com uma caixa externa, seria nesse Bluetooth. Como um periférico seria aqui para colocar os periféricos dele, tá? Controle remoto Bluetooth, configurar um novo controle remoto, microfone, várias configurações, tá? As principais para mim estão aqui na parte superior aqui, tá? Que seria esse Focus, que é onde ele vai fazer o ajuste automático do foco. Vamos selecionar aqui. Observa a tela como ela vai ficar embaçada, ele está ajustando o foco, saiu, foi, voltou, colocou e pronto, ele fez o ajuste automático do foco. Toda a tela ele se ajusta automaticamente e é só um clique e já ajusta tudo. Aqui nós temos o Keystone Correction, que é para você poder fazer o Keystone manual dele. Ele, quando você liga a primeira vez, ele vai tentar se ajustar, tá? Mas se você quiser fazer um ajuste mais rápido, você vai aqui no Quick Ajuste ou no Fine Tuning. No Quick Ajuste aqui, por exemplo, eu só vou mostrar para vocês, ele vai desconfigurar tudo aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada como eu consigo colocar ele de lado, por exemplo. Então se eu tivesse com uma projeção de lado, era só corrigir por aqui que eu conseguiria corrigir se ele não corrigisse automaticamente. Então ele tem todo o ajuste. Além disso, ele tem um ajuste fino de 4 pontos. Então eu consigo configurar o ponto superior direito, o ponto inferior esquerdo, esse daqui, ó, colocando para cá ou para cá, é um ajuste bem fino, e o ponto inferior direito. Esse daqui é o que eu estou usando mais, tá? Que é o ajuste fino aqui. Aí tem aqui o liga e desliga. Fora isso, nós temos aqui na parte inferior Cast Projection, outra coisa que é importante, que é para poder fazer o espelhamento de tela do celular. Então ele teria aqui, ó, no Video Projection do Android para habilitar para um Android, eu clicaria sobre o Miracast. Aqui no Apple ele teria o Mac OS Projection e o Application Projection que seria para Windows e para demais. Mas os principais estão aqui, ó. Era só colocar aqui no Miracast, ele vai carregar um sistema de Wi-Fi e eu iria no meu celular e mandaria buscar. Que eu tô aqui fazendo a gravação com ele, então não vai dar. Ok? Então seria essa parte aqui do espelhamento de tela. Bluetooth Speaker seria para você conectar o seu celular e tocar uma música diretamente nele, para usar ele como caixinha de som. E no Inputs aqui é onde você consegue colocar aqui, ó, HDMI 2, a porta HDMI 2, HDMI 1, que é onde eu estou com o meu Fire TV, que está aqui, ó, com a tela bonita de projeção. Observa aqui, ó, pelo controle, eu estou com o mesmo controle dele, tá? Ó, eu consigo controlar totalmente... Eu cliquei errado, peraí que eu vou voltar. Consigo controlar totalmente meu Fire TV aqui, ó, com o mesmo controle. Então tá tudo aqui, tá? Num único controle eu controlo tudo. E uma vez que eu estou num dispositivo desse daqui, se eu clico nos 3 risquinhos que tem no controle remoto, ele abre uma série de configurações lá em cima. Para mim, colocar tipo tela adaptiva, configuração da proporção, a relação de proporção, os parâmetros de imagem, então eu conseguiria mudar para a imagem Sport, para o Standard Mode, para o Movie,
Todas as configurações de brilho aqui ele também tem, o som. Então todas as configurações de projeção aparecem aqui em cima também. Uma coisa bem legal aqui tem a opção Play Settings, que você teria aqui ó, ativar o SEC Remote Control, que seria para poder habilitar o controle remoto dele, controlar o Fire TV ou o Mi TV. É aqui que teria que habilitar isso daqui, no Play Settings, que aparece aqui na parte superior, SEC Remote. Fora isso tem o Auto Boot, que ele pode se de repente ligar ou desligar de acordo com voltando energia. E o HDMI 2.0 aqui para controlar os equipamentos também seria por aqui, ó, que utilizaria, teria que deixar no on também. Basicamente é isso daí, gente. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar aí no gostei, que ajuda muito aqui no canal. Se ainda não está inscrito, faço o convite novamente para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo sobre dispositivos de casa inteligente. Um grande abraço aí pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo.